Pessoal, bom dia. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre um tema que eu considero que é o tema central aí da segurança. E não tem como falar sobre cultura de segurança sem a gente estabelecer três conceitos chaves, né, que é o risco, o acidente e a segurança. Então também vou passear um pouquinho por aí, tá bom? Bom, falar um pouquinho então sobre cultura, né? Trazer algumas coisas, três itens aí que eu acho que é importante a gente lembrar. A cultura ela não é inata, né? Então não é algo hereditário, né? A gente não nasce com ela, ela é aprendida, né? Então não adianta a gente esperar que as coisas vão acontecer se a gente mesmo não tomar alguma atitude, né? Ah, não, isso aí vai mudar. Não, se a gente não fizer mudar, não vai mudar, tá? Então ela é um processo social, né? Ela ocorre nas relações entre pessoas e entre grupos, e isso é uma coisa que eu venho notando muito, principalmente entre grupos diferentes, né? O que o Marco falou ontem, por exemplo, da aviação civil. Agora na Convenção Brasileira de Malabares e Circo, eu trouxe um profissional que é muito bom, que é o Rinaldi, que não é da área do circo, mas é referência nacional na parte de produtos químicos e inflamáveis. E aí eu fiquei muito preocupado. Alguém aqui fez a oficina do Rinaldi na convenção? Não? Eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, o Rinaldi é da área só da indústria, né? E aí como é que vai ser essa junção? E quando o Luan me pediu, ele falou, não, vai você dar o curso e tal. Eu falei, cara, eu não vou, porque eu conheço a norma, mas não é uma área que eu domino. E aí o Rinaldi veio, fez a escuta primeiro do que precisava ser dito, né? Então o que vocês precisam? Como é que vocês cospem fogo? Que produto vocês usam? E aí ele foi traçando um plano para depois fazer uma intervenção. No fim, o Rinaldi saiu ovacionado da convenção, todo mundo adorando o Rinaldi e tal. E ele ainda fez uma contribuição muito importante, que na área industrial custa muito dinheiro, e ele fez de graça, que é uma firework, né? Um mapa de uma área de fogo para eventos, né? Então normalmente o pessoal pede isso, ele entregou pronto, um mapa de uma firework, falou, se vocês forem fazer um evento grande, o pessoal pedir, é isso aqui que vocês vão ter que entregar para eles, né? Vai ter que ter essa sinalização, esse tipo de extintor e tal. Então também uma contribuição gratuita. E é algo que eu venho tentando promover, né? Esse intercâmbio entre diversas áreas. A cultura ela é diversa e dinâmica, né? E aí entra muito sobre isso, né? A gente tem a questão do tempo, ela vai mudando, né? E eu acho que é aí que a gente entra como agente transformador do que a gente quer que mude para o futuro, buscando conhecimento em várias áreas e perpetuando esses conhecimentos, não só no nosso círculo ali de amizades, de profissionais, mas também para fora. E aí vem a ideia dos encontros, né? Então ontem o Bonassa falou sobre os encontros que estão acontecendo lá no galpão da CIAK. A Aeres rodou, né, o Brasil todo por GNR35, a Malu tá aqui, não me deixa mentir, e outras pessoas também, a Simone. Todo lugar que eu vou eu falo, gente, vocês precisam montar um grupo local. Porque a gente vai lá dar curso para 15, 20, 30 pessoas, daqui 2 anos volta, e aí de lá para cá vocês fizeram quantos encontros? Nenhum. E aí a coisa não vai mudar. Então, da mesma forma que o malabarista tem que treinar o número de malabares, que o aerelista tem que treinar, o rigger também tem que se encontrar. O montador tem que se encontrar. Ele tem que discutir técnicas, ele tem que discutir procedimentos, ele tem que falar sobre os acidentes que ocorreram. Eu vou falar hoje sobre um acidente que ocorreu na Aeres, já faz uns 10 anos atrás, na escola, porque isso é importante. Uma coisa é você divulgar o vídeo, e aí a gente sabe que isso toma proporções hoje, imensuráveis aí na internet. Mas outra coisa é você fazer um relato num grupo técnico de pessoas, porque é isso que vai fazer a gente não cometer a mesma falha, o mesmo erro. Então esse intercâmbio é muito importante. Então tudo isso que eu estou falando é o que vai ajudar, vai auxiliar nessa... Eu não vou nem falar da criação, mas eu acho que é nessa adoção mesmo da cultura de segurança no circo. Tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses três conceitos. Sobre risco e perigo. Quem acha que é a mesma coisa? Levanta a mão.
Quem acha que é diferente? Quem pode falar a diferença? Deixa eu deixar o microfone aí. Fala a diferença aí, Malu. Voluntariamente. Muito engraçadinho. Risco Ai, meu Deus. O risco, ele tá lá, por exemplo, sei lá, numa situação de uma aula de circo ou no aéreo, o risco é risco de queda, risco de ficar preso no aparelho, essas coisas, né? E o perigo você corre quando você se aproxima ao risco, né? Quando você se coloca em situação de risco. Quem concorda? E quem discorda? Na verdade é o contrário. O perigo, ele é inerente à prática. Então pensa o seguinte, ó. Vou dar um exemplo, tá? Que o pessoal às vezes até fala, isso tem a ver com o circo, né? Porque é um exemplo de animal, mas não tem nada a ver. É um exemplo muito dado em curso de técnico de segurança do trabalho. Então imagina que a gente está aqui em Brasília, no auditório, e aí lá no Rio de Janeiro eu tenho um leão preso dentro de uma jaula, trancada, com um pano por cima da jaula. O leão é perigoso? Sim. A gente está correndo risco? Não. O leão está lá, longe, né, trancado com o pano e tal. Aí eu trago essa jaula com o leão para cá, coloco ele aqui, ó, mas ele ainda continua trancado e com o pano em cima. A gente está correndo risco? Pequeno, porque eu tenho muitas medidas de controle. O pano preto lá em cima, a jaula trancada, né? Aí eu vou lá, tiro o pano, abro a jaula e entro na jaula e me tranco lá dentro. Estou correndo risco? Porque eu me aproximei de quem? Do perigo. Então toda vez que eu me aproximo do perigo, eu corro risco. Trazendo isso para a altura, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma montagem em altura, quem é o perigo? A altura. A altura é o perigo. Eu não consigo mexer com isso. Né? Não tem como eu fazer uma montagem, fazendo um trabalho em altura, sem estar na altura. Né? Não vou entrar nos méritos de outras formas de acesso que hoje tem, né? Drone e tal, mas aí eu não estaria fazendo um trabalho em altura. Quando eu faço um trabalho em altura, um acesso por corda, eu estou me expondo ao perigo à altura. E qual é o risco atrelado a esse perigo? Ou quais são, né? Queda. Queda de objeto, né? Queda de pessoas, queda de várias coisas e outros, né? Que a gente pode pegar os perigos adjacentes também. Então é importante a gente ter essa noção, né, de que o perigo ele é inerente à prática. Não tem como eu falar, não, eu vou remover o perigo daqui. Não, eu posso controlar os riscos atrelados a esse perigo. Tudo bem? Alguém discorda? Ficou claro? Então, para a gente, já que a gente não consegue controlar o perigo, eu não vou mais falar dele, porque a gente sabe que ele está lá, né, e a gente não vai conseguir mudar. Então, a gente vai falar do risco, tá? Que é ele que nos interessa. A gente fala que o risco ele é sinônimo de incerteza, né? E o Marco trouxe isso um pouco ontem. Historicamente, ele foi ganhando uma conotação pejorativa, né? Quando a gente fala, isso é arriscado. Mas, na verdade, o risco ele é puramente o sinônimo de incerteza, tanto para a parte positiva quanto para a negativa. Né? Se você vai lá, por exemplo, e se inscreve lá num edital de fomento à cultura, você tem o risco de ser contemplado e de não ser contemplado. E a incerteza de ser ou não ser contemplado. Tá? Acho que está tranquilo. Para contar pode ser, legal. Ele passa com modernidade. Adeus, choquinho. Adeus, choquinho. Segurança. Então a gente trata o risco como sinônimo de incerteza. Nesse exemplo da foto aqui, ó, por exemplo, né, sou eu, não tinha nem barba, sei lá quantos anos eu tinha aí. É um ginásio lá em Campinas, bem alto, tem uns 15 metros de altura. Eu conseguiria fazer essa montagem, principalmente quando eu tinha essa idade, né, hoje talvez não, mas quando eu tinha essa idade, sem usar nenhum EPI, sem usar cinto, capacete, talabarte, calceio, o que for. Sim, né? Mas qual seria o grau de incerteza de como isso iria terminar? Muito alto. Então não está sobre a destreza de quem está fazendo a instalação. Isso é uma coisa que eu ouço muito.
Né? Ah não, mas eu sou trapezista e aí eu subo lá, passo a curva na estrutura e tal. Mas ninguém está duvidando, né, da sua capacidade. Só que a gente não consegue controlar várias coisas. Você pode ter um mal súbito, você pode ter, como já aconteceu comigo, um choque elétrico. Né? Estava montando uma vez para o Cupim, lá no Universo Kazoo, um dos primeiros shows, quando ele começou a rodar com o Universo Kazoo. Motor elétrico, box truss, iluminação no box. Eu peguei a lira, o outro técnico soltando o motor e eu puxando ela, para prender numa perna do box. Porque na hora de entrar, a artista ia pegar e entrar com a lira e a gente ia reconectar. A hora que eu peguei a lira lá no motor e juntei a mão no box, fiquei preso ali, tomando choque, porque tinha uma fuga de corrente dos equipamentos que estavam no box. E aí consegui com muito custo levantar a perna, chutar o box e cair lá. E aí entra aquela questão também, eu vou fazendo vários paralelos, né, porque a gente consegue fazer várias análises, sobre brincar com coisas que são sérias. Porque a hora que eu comecei a fazer isso, o cara do motor, para de brincadeira, vai, prende logo a lira. Né, porque aquelas ideias de ser, não, mentira, mentira. E aí quando você precisa que alguém acredite, essa pessoa não acredita. Né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? De que a gente precisa tratar o risco como incerteza e tentar minimizar essa incerteza ao máximo possível. Tudo bem? Bom, eu até hoje não encontrei uma atividade que seja 100% segura. Então a gente fala que o risco é inextinguível. Alguém conhece alguma atividade 100% segura? Pode ser qualquer uma, não precisa ser do circo não. Descanso pós-morte. Essa é segura. Dormir, né? O pessoal normalmente fala, não, dormir é seguro. Gente, olha só, como que vai muito além. E aí, percebam que a cultura de segurança é isso. É você sair do circo e entender a segurança na sua vida. Dormir é uma atividade segura? Quantas pessoas você conhece que morreu dormindo? Tem várias. Mas aí é um risco que eu não consigo controlar. Claro que consegue, em maior ou menor grau. A pessoa tem um infarto dormindo. Você faz os seus exames periodicamente? Todo ano? Para ver se você tem um problema de coração? Você trata. A minha sogra tem pressão alta, mas não toma um remédio, por opção. Ela compra e não toma. Então, como é que vai resolver o problema? Né? Então o risco está em todo lugar. Tá? Por outro lado, ainda mais agora, né, na era que a gente vive aí da informação, embora inextinguível, ele é altamente controlável. A gente tem muitos recursos tecnológicos e outros que são muito simples. Né? O Marco ontem deu vários exemplos que com uma fita crepe, né, com coisas simples e baratas, você já controla riscos importantes no circo. Tá? Então ele é totalmente controlável. Qual que é o risco que é mais difícil de controlar, se a gente for pegar a área do circo? O que vocês acham? Que não está muito no controle do ser humano. Condições naturais, né? Que para quem tem circo itinerante, lona, por exemplo, é um grande problema. E aí, por máximo que você também tenha algumas ações para fazer, né? Eu vou subir o plano de roda, vou abaixar o plano de roda, vou isso, beleza. Mas não está totalmente no controle do ser humano. Tá? Uma coisa que no circo é uma das acho que é a característica mais marcante do circo e é a que mais dificulta a vida do técnico que faz a gestão de risco, que é a diversidade. Por quê? Se você pega uma indústria, por exemplo, na época da pandemia a Elis foi trabalhar muito na indústria, né, para a gente não morrer de fome. Então se você pega uma indústria farmacêutica, ela é uma indústria farmacêutica em qualquer lugar do planeta. Tem uma diferença ou outra, mas ela vai ter os mesmos equipamentos, porque é o mesmo processo fabril, remédio. Né? Você pega uma indústria têxtil, a mesma coisa. Agora o circo não. Né? Você pega um espetáculo, que é uma atividade, acontecendo. Na lona tem as suas especificidades. Num lugar aberto, numa praça, tem outras especificidades. Num ginásio, tem outras especificidades. Então cada lugar e cada atividade tem uma especificidade diferente. Então aí você vai fazer um cruzamento disso, você vai ter uma quantidade e uma diversidade de riscos tão grande que fica difícil controlar. Então a gente conhece os principais, mas muitas vezes o acidente acontece porque ficou um risco ali que ninguém tinha pensado.
Isso não é só do circo, tá? Vou fazer paralelo com outras áreas porque eu acho que ajuda também a entender. O ano passado, não, na verdade já faz uns 3 anos, saiu um boletim da Irata, ela solta um boletim de acidentes que aconteceram no mundo todo com técnicos Irata. O cara quase morreu, o cara estava limpando um tanque de inox numa indústria com hidrojateamento, a famosa VAP lá, máquina de pressão de água. Pendurado, né, espaço confinado ali, o cara pendurado, o vigia em cima olhando, percebeu que o cara começou a ficar meio letárgico, né, meio mole lá, e aí soltou a pistola da VAP e desmaiou na corda. O cara puxou rapidamente, e aí sabe qual que era a causa disso? O cara estava morrendo afogado. A umidade do ar, o espaço confinado, as gotículas de água, a umidade do ar chegou a quase 100%. O cara não tinha mais como respirar, pendurado na corda. Quando isso saiu no boletim da Irata, todo mundo falou, caralho, ninguém nunca pensou nisso. Nunca. Então percebe como o risco às vezes está num lugar que a gente às vezes acha, não, e aí entra o que a Malu falou ontem também, eu vou guardando as falas, né? Quem tem escola de circo nunca dorme tranquilo. Porque quando a gente dorme tranquilo e acha, não, aqui está dominado, deixa comigo. Esse é o maior problema. Porque aí esses pequenos riscos que a gente ainda não identificou começam a aparecer e viram acidentes. Beleza? Bom, vou falar um pouquinho também sobre a percepção, que o Marco falou ontem um pouco, que é algo que também dificulta um pouco a gestão de risco. Porque o que é arriscado para mim pode não ser arriscado para outra pessoa. Sempre dou um exemplo, né? Quem aqui anda de moto? É isso. Para mim, o risco de andar de moto é algo inaceitável. Para mim, pessoalmente, eu jamais vou ter uma moto na vida. Primeiro que é um negócio que não para em pé sozinho, né? Colocou em pé e toma. Segundo que nos dias de hoje, você é o para-choque da moto, né? E nos dias de hoje, o trânsito está super amigável, né? O pessoal cortês, gentil, então é bem tranquilo. Então, para mim, é um risco inaceitável. Mas para quem andar de moto há muito tempo, o Diogo, que trabalha comigo, andar de moto há muito tempo, ele fala, não, Di, mas não é assim. É tranquilo, se você andar na velocidade certa, na via e tal, não ficar fazendo zigue-zague. Mas para mim, não, a minha percepção é diferente da dele. E no circo é a mesma coisa, né? Eu lembro uma vez, a gente estava fazendo uma consultoria de segurança para um circo, né, uma lona de circo grande, e aí a gente chegou, o pessoal estava lavando a lona, todo mundo descalço, né, uma lona grande, com a VAP, o outro com sabão, né, a corda, um amarrado a corda na cintura, o outro segurando a corda na mão e com a VAP na outra, e o sabão correndo ali na lona, e como se não bastasse, a emenda da extensão da máquina estava tava ali amarrada no cu de burro, né? Todo mundo sabe, onde entra o mastro na lona, o pau de roda na lona, né? E aí estava amarrado ali, a água escorrendo, e a emenda era o plugue da VAP, e o outro era 2 fios descascados, enrolado em cada fio, e uma fita crepe para isolar. E a galera descalça, a água correndo e tal, e aí eu olhei e falei, meu. E aí eu falei, gente, tem algum problema? Vocês... Não, para eles estava tudo bem. Porque eu sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Então a percepção não vai dar errado. Nunca deu. Exato. Então a percepção é algo que também dificulta um pouco. E aí eu acho que a gente precisa tentar ter uma percepção unificada, pelo menos dentro de cada espaço. A Malu me procurou há um tempo atrás falando, meu, que nó que eu uso aqui no casulo? Porque cada professor gosta de dar um nó. E eu falei, meu, isso é um problema. Porque se eu gosto de dar uma borboleta, mas o outro professor não conhece borboleta, como é que ele vai trabalhar com aquele nó que ele não conhece? Então o ideal é que você fale, olha, você pode usar qualquer nó que você quiser em outros lugares. Aqui o padrão é o nó 8. Ah, porque ele é o melhor? Não, porque todo mundo conhece. Eu consigo olhar de baixo e falar, é o nó 8. Então isso é uma coisa importante, é difícil, né? Eu acho que nem deve ser feito de uma forma muito generalizada, mas dentro de cada espaço é importante, né? Que cada companhia, cada escola tenha os seus próprios protocolos de segurança. Isso acontece nos teatros, né? O que o Matheus falou ontem. Não tem uma norma, né? Você tem que estar de calça. Mas se a norma da casa é para entrar no palco para trabalhar, tem que ter calçado de segurança, calça comprida, capacete e luva, é a norma da casa. E aí todo mundo vai ter que seguir. Tudo bem? Bom, trazendo ainda uma coisa que já foi dita um pouco antes, ontem,
sobre o risco no circo especificamente. Vocês acham que é interessante, e aí eu vou dividir aqui, às vezes esse papel, muitas vezes esse papel é ocupado pela mesma pessoa, esses dois papéis pela mesma pessoa, e eu vou dividir aqui então essas duas situações. Imagina que o Matheus não fosse falhar. Ah não, a Simone aqui, ó. Simone é o caso clássico. Simone chega lá no grupo TOL e aí ela vai montar o tecido dela, normalmente num ginásio. Ela vai fazer um acesso por corda, vai subir. Vocês acham que é interessante o contratante chegar, olhar e falar, caramba, 2 cordas, capacete, a área está isolada, tem um cara aqui embaixo de capacete, está muito seguro. Isso é bom para a imagem do grupo? Isso é bom para a imagem do circo? Sim. Né? Só que aí a Simone desce e ela vai pôr o figurino para apresentar nesse tecido. E aí, você acha que seria bom para a imagem do circo se ela tivesse de cinto, capacete, uma lonja para ela fazer o aéreo dela? Não. Por quê? O risco causa o que nas pessoas? Fascínio, né? Já é muito conhecido, né? Tem até um livro, né? Circo no Risco da Arte. O circo é uma arte do risco. Né? Se a gente tirar isso, a gente está matando a principal característica do circo. Né? Mas aí tem um autor muito interessante, que é o Emmanuel Vallon, e ele traz no livro dele as etapas, né, de aprendizagem do risco. E uma dessas etapas, a última, ele chama de virtuose. O que é a virtuose? Já viram quando o cara está lá fazendo arame, né? E aí ele está ali, todo mundo olhando, de repente ele faz quase cai e volta para o arame, todo mundo, nossa, quase caiu. O cara treinou aquilo ali a vida inteira. Né? Ele faz aquilo toda vez, esse quase cair. Né? Então, a virtuose é o quê? Ele está passando para o público um risco gigantesco, né? Que esse é o objetivo, né, dessa estética, dessa apresentação, por exemplo. Mas, na verdade, ele está plenamente no controle daquilo. Né? Ele treinou para fazer aquilo. E aí eu vou fazer um outro paralelo com a questão do imediatismo, né, que a gente vive hoje em tudo. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem aula de circo um mês e depois abrem a escola para dar aula? Né? Ou montador, né, que vai lá, faz um curso de 8 horas, no outro dia já está divulgando, faço montagens complexas para espetáculos e shows. Oi? E ele diz que ele é técnico. Né? Então isso tem muito. Dúvidas sobre o risco? Sim ou não? Tudo bem? Bom, um acidente está diretamente atrelado ao risco. Né? Quanto maior o risco, maior a probabilidade de um acidente. É probabilidade. Né? É óbvio que o cara pode trabalhar a vida inteira errada, né? E morrer de causa natural. Enquanto o outro trabalha a vida inteira certo e morre às vezes trabalhando. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Né? A maior probabilidade é exatamente o contrário. Tá? Todo acidente é causado por um conjunto de fatores. É difícil você conseguir elencar uma causa isolada. Porque essa causa isolada vai te levar a outra, e aí você vai formando esse conjunto de fatores. Só que nessa cadeia, nesse conjunto de fatores, sempre tem um fator determinante, que é o fator humano. Vocês acham que tem algum tipo de acidente que o ser humano não poderia ter intervido de alguma forma? Para evitar ou para... Sim ou não? Ele ainda, esse é o que eu falei, né? É a exceção. Ele ainda pode fazer algumas ações, e aí pode fazer essas ações de forma correta ou não, né? E isso pode impactar no resultado final do acidente. Mas esse é a única exceção. O pessoal às vezes fala, mas é que quando o cabo de aço estoura, né? Eu nunca vi um equipamento estourar, falhar, se ele está sendo utilizado dentro das capacidades que ele foi projetado, se ele não está adaptado de uma forma muito fora da curva, né? Porque tudo a gente adapta no circo, né? Não existe um swivel, né? Um distorcedor, um giro feito para atividade circense. Então a gente adapta, mas é uma adaptação que é super plausível, né? Tecnicamente falando. Então se ele não está adaptado de uma forma
muito fora da curva, se ele está dentro do prazo de validade, em boas condições de uso e tem boa procedência. Eu nunca vi. Ah, já vi estourar? Já vi na minha frente, né? Adriele, filha do Divino, voando lá na lona, tentando fazer um triplo mortal. Quando ela caiu na rede, o cabo do Tifora estourou e pegou no ombro dela. Na hora, ficou super inchado e tal. Na minha frente, estourou. Mas tinha um problema com o cabo. Tá? Então, nunca vi nenhum equipamento estourar se você seguir essas 5 regrinhas. E aí a gente tem que tomar um cuidado hoje, né, principalmente com a procedência do equipamento. Porque a gente tem muita coisa sendo falsificada, e a gente vai falar isso hoje à tarde sobre certificação, e a gente tem muita coisa que não é certificada. Né? Quando o equipamento ele estampa uma norma, então por exemplo, ele estampa lá EN362 para conector, né, para mosquetão. Se ele só estampa a norma, ele não é um equipamento certificado. Ele tem que acompanhar o CE, seguido de 4 dígitos, que é a sigla do laboratório que testou aquilo. Né? Então a gente vive muito isso e essa informação é um pouco difundida. Né? Ah, tem equipamentos que não são certificados e são bons? Tem, claro que tem. Né? Você só está incorrendo numa questão legal, aí vai depender do para que você vai usar. Né? Tudo bem? Todo acidente ele vai causar vários tipos, né, de várias naturezas, danos e consequências. A gente falou de algumas aqui ontem também. Dano físico, psicológico, né? Eu posso ter consequências jurídicas, financeiras, né? E lembrar que isso não está atrelado somente ao lugar que aconteceu. Se acontece um acidente numa escola de circo, numa lona de circo, num espetáculo, num show, isso vai respingar na classe toda. Né? É aquela imagem de que o circo não é seguro. Nossa, você viu? O cara caiu, o cara morreu, o cara isso. Então, não pensem que, não, mas aqui na minha escola está tudo bem, o que acontece lá não é problema meu. É sim. É sim. Tá? E aí eu trago também um desafio, né, que eu acho que trazendo um pouco para a parte dos montadores, né, dos técnicos, que é o desafio de você conseguir fazer conversar os técnicos, né, os responsáveis técnicos e os artísticos. Por quê? A mente, né, artística, ela não tem limites. Então ela vai sempre pensando, e a gente vive um negócio que, não sei se vocês já perceberam, mas cada vez o ser humano quer fazer coisas mais distantes do fazer humano. Né? Então o cara faz duplo mortal, então eu quero triplo. O cara está fazendo triplo, eu vou tentar 4. O cara joga 3 bolinhas, então eu quero 5. Não, então eu quero 7, eu quero 12, 15. O cara quer sempre mais. E qual que é o problema? Em algumas áreas, a segurança não está acompanhando isso, porque não tem essa troca. Eu trouxe essa imagem aqui para representar, né? São 2 pessoas penduradas num balão, mas teve um acidente no Circo Royal russo, quando ele estava na Irlanda, se eu não me engano, 2006 eu acho, que um palhaço pendurou uma jaula num balão de ar quente, entrou na jaula junto com a mulher dele. Esse balão pegou fogo. Antes do problema todo acontecer, ele empurrou a mulher para fora da jaula, ela caiu, quebrou o braço, e a hora que ele estava saindo, o balão terminou de cair, caiu e a jaula caiu em cima da cabeça dele, ele morreu. Mas a reflexão aqui é a seguinte: quando é que esse cara pensou, eu vou fazer um número e vou pegar um balão de ar quente, pôr uma jaula, eu e a minha mulher dentro? Percebe? E aí não é um problema. O problema é ele não tentar falar com algum técnico, por exemplo, um cara do balonismo fala, eu quero fazer isso, qual é o risco? Chamar um montador e falar, e isso. Né? Ter uma equipe ali. Então, a gente às vezes vai fazendo as coisas, como o Circense diz, né? Na tora. Né? Então, vamos fazendo na tora. Então, eu tenho uma ideia, mas eu não conversei com ninguém sobre essa ideia, eu vou lá, aplico ela, não sei se vai dar certo, mas vamos testar. Né? E vamos testando. Só que nesses testes, muita coisa negativa pode acontecer. Tá? Eita, tá um negócio em choque de novo, tá vendo? Aqui. E aí ainda falando sobre o tema acidente, que o pessoal às vezes fica muito ligado, né, à parte final do acidente, né, o acidente grave, o acidente que alguém morreu, que alguém teve uma fratura exposta, ficou muito tempo sem trabalhar ou nunca mais vai trabalhar, quando na verdade a gente pode concentrar esforços
em coisas muito mais simples, né? Essa pirâmide, que é a pirâmide de Bird, ela é muito usada também na área de segurança do trabalho, e ela traz uma proporção ali, né? A cada 600 quase acidentes, que a gente também chama de incidentes, né? O que é um quase acidente? A pessoa está lá, sei lá, num trapézio fazendo uma aula e ela caiu do trapézio, mas ela caiu no colchão. Não teve nenhum dano físico, ela não se machucou, tá tudo bem, mas isso foi um quase acidente. Tá? A cada 600 desses eu vou ter 30 com lesões, né? Então aí a pessoa se machucou. Eu vou ter 10 com lesões graves, né? Que vai gerar afastamento da atividade da pessoa. E eu vou ter um acidente fatal. Onde eu tenho que concentrar esforços nessa pirâmide? Na base, né? Porque se eu reduzir o número ali, por exemplo, para 300, o de cima vai ser 15, o outro 5 e acidente com morte 0, proporcionalmente falando. E a base é o lugar mais fácil de trabalhar, né? Porque eu estou ainda muito na área da prevenção. Acontece uma coisinha, eu vou lá, corrijo uma coisa pequena, acontece outra, eu corrijo uma outra coisinha pequena, né? E aí eu trago duas coisas, duas técnicas que eu acho que são importantes para que a gente consiga fazer isso. Uma delas é uma técnica que vem do meio industrial, que é o tal do DDS, e a gente tem aplicado muito nas montagens que a gente faz, que é o diálogo diário de segurança. Toda vez que a gente chega para montar, a gente vai lá e pega algum tema, qualquer tema, tipo, hoje eu vou falar sobre a importância do uso do capacete. Gente, ó, não esquece, todo mundo de capacete, quem está embaixo, quem está em cima, por causa disso, beleza? É 2, 3 minutos. Mas você relembrou uma coisa. É o meu? Mas você relembrou uma coisa que às vezes fica esquecida, né? Um pouco do que a Tum falou. Você não vai fazer um curso toda vez, mas o que você aprendeu no curso? Se tem alguém que vai lá e fala, hoje eu vou falar sobre a importância, né? Uma das coisas que gerou o acidente daquele ilustre com as meninas no capilar lá que caiu no Rimini Bros, eu vou falar sobre a importância do uso correto de conector. Gente, lembra que conector não é só conectar um mosquetão, tem uma maneira correta. Né? Eu não posso sair colocando tudo dentro do mesmo mosquetão, gerando carga para vários lados, beleza? Então quando você montar a sua ancoragem, olha para ela e vê se você está trabalhando majoritariamente no eixo maior do conector. Tudo bem? Tudo bem. Você lembrou, o cara vai subir para montar e aí ele está com aquilo na cabeça, acabou de lembrar. E você vai fazendo isso em toda a montagem. Percebe que você está fazendo uma revisão de todos os conteúdos de segurança pouco a pouco? Isso funciona muito, muito bem. E a outra coisa, entra um pouco no que o Marco falou, né, ontem também, que é a educação para o risco. A Aeros, ela tinha, a gente era uma escola, né, a Aeros Movimento e Arte, a Aeros Soluções em Altura. A Aeros Movimento e Arte agora a gente passou para frente, a gente não está mais na gestão dela. Mas quando a gente estava, a gente sempre fazia a cada 15 dias, às vezes 30 dias, uma aula voltada para a segurança. Então o pessoal ia para a aula normal, só que ali o professor ele não ia só falar de faz ponta de pé, estica o joelho, passa por aqui, agora faz isso. Não, ele ia falar da importância de fazer as coisas com segurança no tecido. Né? A importância de saber que se você está fazendo uma sequência longa, montando uma sequência, você precisa lembrar que você vai ter que desmontar. Né? Isso é muito comum para criança. A importância de falar para a criança, olha, não dá para você subir até o final, porque você tem que ter força para descer também. A maioria das crianças vai lá, sobe, chega lá, ou desce se queimando inteiro, ou pula de 5 metros de altura. Né? Porque não teve essa educação para o risco. Né? E a gente não pode esperar que o aluno perceba e conheça os riscos da atividade. É a gente que precisa passar. E isso vale também na área dos técnicos. Né? Não dá para esperar. A gente já trabalhou com várias pessoas que não eram da área, né? Então chegou super cru, tipo, nunca tinha visto um mosquetão na vida, e aí, que eu até prefiro, né? E aí a gente vai, é assim e tal, todo dia vai fazendo, vai ensinando, porque pode isso, porque não pode aquilo e tal, e você vai criando esse conhecimento, sempre apontando para os riscos, né? Porque o risco a gente tem que avaliar ele o tempo todo. Olha eu mudando o vício.
finalizar essa parte, vou trazer uma reflexão aqui sobre os tipos de falha que a gente normalmente vê. Isso aqui a gente elencou na pesquisa que a gente fez. É claro que são grandes grupos, né? Mas a gente poderia destrinchar isso ainda mais, mas eu acho que esses grupos são bem importantes. Então eu tenho, por exemplo, vou começar pelas falhas que não são variáveis humanas diretamente, tá? Maquiagem e vestimenta. Que é uma coisa que às vezes é meio negligenciado, porque o pessoal fala aqui que isso tem a ver com segurança, né? Isso tem a ver com a parte artística, e na verdade tem muito a ver com segurança. O figurino, por exemplo, né, a vestimenta, ele é um componente técnico do seu número, né? E você tem que levar várias coisas em consideração. Eu não vou, por exemplo, lá no Nordeste, no Recife, no verãozão, numa lona fazer uma apresentação 2 horas da tarde com figurino de veludo, manga e calça comprida, né? Eu vou assar lá em cima da lona. Então eu preciso pensar nisso. Onde é a minha apresentação? Né? Esse figurino vai me deixar confortável? Eu preciso ter um grip melhor na minha curva direita, no meu joelho direito, e o joelho esquerdo eu quero que ele esteja aberto, sem tecido. Tudo isso tem que ser pensado, né? Então não é só ser esteticamente bonito, ele tem que ser funcional, tá? O tecido, né, ele escorrega ou ele prende mais no aparelho, beleza? Aconteceu no ano passado, na formatura da Escola Nacional, o pessoal teve que trocar o figurino de última hora, tirar uma parte. Porque as meninas faziam um giro na lira e tinha uma sainha meio solta. Meu, aquilo enrolava, e enrolava de uma tal forma que eu acho que se ela descesse da lira, ela ficava pendurada pelo negócio, até rasgar. Não desenrolava de jeito nenhum, né? Então teve que mudar, tá? Maquiagem, né? Maquiagem, o Brasil é um país continental, né? Então quando a gente sai das regiões que tem mais recurso, né, e vai para as regiões mais periféricas e com menos recurso, cara, você vê de tudo, né? Então o pessoal usa o que para maquiagem? Você acha que todo mundo usa pancake no Brasil? Meu, é pasta de dente, é minâncora, e isso a médio e longo prazo destrói a pele da pessoa. Isso também é segurança, né? Isso também tem a ver com longevidade da carreira do artista, tá? Uma outra coisa sobre a maquiagem, que aí é um pouco polêmico, mas é uma verdade, a maquiagem é um item individual, que não deveria ser compartilhado, né? Tem várias recomendações sobre isso, que você passa nas suas mucosas, né? No olho, na boca, e tem várias patologias que podem ser passadas de uma pessoa para outra, tá? Equipamento adaptado ultrapassado e má construção de equipamento. Má construção de equipamento é um problema seríssimo. Eu até tenho umas fotos aí, uma vez a gente achou um trapézio, né, um trapézio lá na sala dos circos, que a gente nem sabe de quem é, nem descobrimos de quem é, né? Mas a gente jogou fora, porque, cara, era assim, surreal, era um tubo de ferro comum, assim, uma parede super fina, com umas bolinhas na ponta, que parecia aqueles negócio de cama de ferro antigo, ou puxador de criado, sabe, um negocinho. E aí uma corda de sisal que ela passou e pôs um arame recozido. E aí apertou o arame no alicate, fez outro olhar lá em cima, uma coisa de outro mundo. E eu já peguei um caso também que me assustou bastante, que foi, o cara tinha uma lira, e ele queria tirar a argola da lira e fazer um empate da corda direto no aro da lira. E aí eu falei, não, beleza, dá pra fazer. Aí eu fui lá, peguei a lixadeira, comecei a tirar, e aí eu mole. Tipo, a lixadeira afundando assim, e saindo um pó branco. Aí foi, aí ficou duro e começou a sair faísca. Cara, eu afundei, sei lá, uns 2, 3 milímetros até chegar na solda. Antes era massa plástica. O cara fez uma solda extremamente pequena, superficial lá dentro, preencheu o resto com massa plástica, né? Eu até achei estranho, porque a solda estava extremamente lisa. Eu falei, mano, nossa, tá... Mas o cara prendeu os dois lados do olhar, né? Era tipo uma ferradura assim. E aí eu tirei foto, vídeo, mandei para a pessoa, falei, olha, não sei quem fez, também nem quero saber, mas isso aqui é um problema de segurança sério. Então a gente ainda tem isso. E a gente tem uma outra questão, né, que agora popularizou. Está vendendo em qualquer lugar, né? Você entra em qualquer site, está todo mundo vendendo lira, trapézio, tecido, de tudo. E algumas não são próprias para qualquer uso. Então, por exemplo, tem lugares
que trabalham com pesquisa em circos, artistas estão lá o tempo todo pesquisando, explorando e tal. E já essas liras já ficaram ovais, né? E 2 delas estourou o cabo de aço. E aí quando a gente abriu para ver, é uma corda empatada direto na lira, na verdade a corda não está empatada, né? O cabo que está ali, a corda só reveste o cabo. Quando a gente abriu para ver, o gancho por onde esse cabo passava era uma chapa de metal, né, com uma quina bem viva, e o cabo passava ali sem sapatilha, sem nenhum tipo de proteção. Então o pessoal vai fazendo balanço na lira, né, e aí às vezes é uma falta de conhecimento. O cara fala, não, mas é cabo de aço nunca vai estourar. Então, vai. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Tá? Falta de manutenção e inspeção periódica. A gente falou um pouco sobre isso também, né? A Pum falou das inspeções lá no Soleil e tal. E normalmente o modus operandi, né, genericamente falando, de escolas, por exemplo, é o quê? Monta e fica montado. Né? Você não tem uma sistemática de inspeção, na grande maioria dos locais. É claro que tem locais que tem essa sistemática. E aí normalmente quando é que eu troco? Quando dá o problema. Né? Quando arrebenta alguma coisa, quando tem algum tipo de falha, aí eu vou lá para corrigir. Então eu não estou agindo preventivamente. Tá? E agora as 3 aqui, ó, que eu acho que são as determinantes e mais complicadas porque está diretamente ligado ao ser humano. A primeira é a falha por descuido. O Marco falou um pouco dela ontem. Qualquer pessoa pode cometer esse tipo de falha, mas ela é muito comum em pessoas muito experientes, né? Porque elas começam a negligenciar alguns procedimentos. Né? Lá atrás, você fazia lá o buddy check, né? Punho o cinto, por exemplo, aí o seu amigo olhava, tá tudo certo, aí o outro olhava, não, beleza, vamos trabalhar e tal. E aí isso vai passando, a pessoa vai ganhando confiança e para de checar o próprio cinto, para de checar a coragem, ele monta, aí às vezes não tem tempo para isso, né? E ele vai, por descuido, cometendo falhas. Nem sempre a falha vai gerar um acidente, né? Então às vezes essas falhas passam despercebidas. A gente tem a falha consciente, que é quando o cara sabe que o que ele está fazendo é errado, mas ele continua fazendo mesmo assim. Sabe aquilo? Não tá bom, mas se Deus quiser não vai dar nada. E aí o cara continua. Se Deus quiser vai dar certo, vamos lá, só hoje vai dar certo. Né? E algumas coisas não aceitam desaforo, tem coisas que não dá para ser só hoje. Né? Algumas coisas até aceitam uma ação ali temporária, paliativa. Outras não. Tá? E essa aqui que eu acho que na atualidade é a mais complicada, que é a falha técnica. É aquela falha que o cara acha que o que ele está fazendo é o correto, mas na verdade não é. E isso eu tenho visto que tem alguns fatores por trás disso. O primeiro é o endeusamento de pessoas, que eu particularmente sou muito contra. Então, não, nossa, aquela pessoa é foda, nossa, não tem igual, não sei o que, porque você começa, todo mundo é falho. E aí você endeusa tanto que você começa a não ver mais as falhas daquela pessoa. Então você vai lá e replica, cara, mas isso não, tal pessoa falou que é assim, cara, se ele falou é assim. Não, cara, mas não é assim. Não, cara, é assim, ele falou que é assim, é assim. Isso é um problema, porque a gente para de pensar criticamente. Né? A gente só vai, o que aquela pessoa fala é lei. E a gente precisa desenvolver esse senso crítico, porque todo mundo pode errar. Né? Todo mundo pode errar. Uma outra questão ainda da falha técnica, né? É a questão lá do imediatismo, que eu falei anteriormente. A pessoa vai lá, ela faz aula de circo 2 semanas e abre uma escola. A pessoa vai lá, faz um curso de 8 horas e ela começa não só a trabalhar com montagem, mas ela começa a dar curso, a ensinar outras pessoas. Né? E aí, às vezes, eu participei uma vez de uma live, né, e um curso online. No curso tinha umas 80 pessoas assistindo, mais ou menos. De todos os slides, pelo menos uns 30% tinham erros graves de segurança. Tipo, com foto, a pessoa falando, então é assim que a gente faz. E não, era um erro grave. E não é um erro porque eu acho que é um erro. É um erro baseado em normativa, em manual de equipamento. Né? O manual de equipamento traz informação. Tem manuais e manuais, mas bons manuais de equipamento trazem informações riquíssimas, né, que você pode usar para o uso daquele equipamento. E aí eu ficava pensando, eu falava, meu, que absurdo, cara. E aí eu entrava, fazia uma pergunta, mas aí era aquela pessoa que tinha o ego lá na altura, então ela meio que cortava, falava, não, esse jeito também dá, mas esse jeito não é errado e tal.
E aí eu também naquele momento não queria causar, né? Isso já faz alguns anos. Mas eu ficava pensando, falando, 80 pessoas. Se cada pessoa dessa voltar para o seu espaço de trabalho e replicar isso para mais 10, olha como exponencialmente uma coisa que é mentira, que não pode ser feita, vira verdade, porque está na internet. E aí a pessoa fala, isso vai replicando, e você fala, meu, como assim? E aí você começa a pegar vários absurdos. Né? Na palestra de inspeção que vai ser amanhã, eu trouxe vários equipamentos condenados de inspeção que a gente fez, que vocês vão olhar e vai falar, meu, como? Como o cara fez isso aqui? Com essa polia, com esse mosquetão? Mau uso. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui também. Tá? Bom, o último quesito, que é a segurança. Essa palestra é até 10h30, né? Não, mas começou atrasado, eu tenho uma gordurinha. Essa definição de segurança, e eu vou falar sobre essa foto também, que ela é muito importante, o Marco vai lembrar dela. Essa definição de segurança, ela foi criada pelos alunos dos primeiros cursos que a gente deu, né? Então a gente eles definiram na verdade como um conjunto de saberes que permite o controle do risco e por sua vez os acidentes. E um conjunto de saberes, por quê? Por causa daquilo de beber de várias fontes, né? Então saiam um pouco do mundo do circo, né? Isso é uma coisa que eu troco ideia, por exemplo, acho que o Leon, né, que também é da área esportiva, acho que o Dani também fez alguma coisa fora também, não? Do circo. Quem que é tem um outro líder também? O Fernando Cervantes. O Cervantes. Foi ao contrário. Foi ao contrário, foi para a indústria. E eu venho da área esportiva, né? Eu comecei mapeando abismo em caverna, né? Faço isso até hoje. Então a minha área é espeleologia. E aí eu entrei para o circo e aí pelo convite do Marco lá na 10ª convenção para ajudar os ZUS a fazer a montagem. E aí várias coisas que eu aplicava na espeleologia, no montanismo, eu comecei a aplicar no circo. Falei, pô, isso aqui funciona aqui, isso aqui dá para melhorar aqui. E aí eu comecei a entrar para a indústria também. E aí várias coisas da indústria eu falo, pô, isso aqui funciona aqui também. E coisas do circo que eu falo, pô, isso aqui funciona lá. Né? Então, às vezes eu dou curso de espelho resgate e eu falo, se você perdeu o estribo e tal, mas você tem que dar um leve na vítima, tem essa chave de pé aqui, ó. Você faz assim, pisa na corda, caramba, então isso é do circo. Então as coisas vão conversando e vão se trocando e a gente vai criando cada vez mais o melhor equipamento que existe no planeta, que é a mente, a cabeça. A caixa de ferramentas mais importante está aqui. Quanto mais ferramentas você tiver dentro dela, mais capaz de resolver problemas e de evitar problemas você vai ser. A gente dividiu a segurança em 3 etapas. A gestão de risco, que são as ações preventivas. Oxalá a gente parasse ali, né? E, não vai ter as outras etapas, mas é muito difícil. Aí eu tenho um controle total do risco, né? Então está tudo indo muito bem. Se alguma coisa passa despercebido nessa primeira etapa, eu posso ter uma falha, e aí eu posso ter a possibilidade de entrar com uma ação paliativa ou não. Né? Então eu tive uma falha, temporariamente eu vou resolver ela dessa forma aqui. E aí depois eu vou resolver da forma definitiva. Qual que é o problema da ação paliativa na maioria dos casos? Ela vira definitiva. Eu lembro até hoje no circo, a gente estava trabalhando lá, fazendo consultoria de segurança. E aí um pouco antes do espetáculo começar, a caixa de força, ainda era aquele exclusível grande, antigão lá, colocou, tava lá, queimou. Aí queimou, tal, não sei o que. Não, vamos trocar. Não tem. Era final de semana. Onde ia achar aquilo para comprar? Não ia. Não, vamos fazer uma ligação direta e tal. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma ligação direta sem o fusível, vai pôr uma pessoa aqui perto da caixa com um extintor do lado. É o ideal? Não, mas eu estou pondo medidas de segurança. E na segunda-feira a gente vai trocar, vai comprar e vai trocar. Beleza? Beleza. O espetáculo era de quinta a domingo. Eu cheguei na quinta-feira na lona, o que vocês acham que estava lá? O fio. É óbvio que ninguém tinha comprado nada, ninguém tinha trocado nada. Então aquilo vira permanente, porque está funcionando. Quando não pegar fogo, está tudo bem. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado com essas ações paliativas.
E quando eu tenho uma falha que ela não permite uma ação paliativa, ou a própria ação paliativa se torna uma falha, eu entro na gestão de emergência, que aí já é a parte de atendimento, primeiros socorros, e pra gente, basicamente, eu trago uma dica, que é você fazer um plano de ação em emergência. Né? Então você vai elaborar ali algumas ações. Ah, aconteceu isso, o que eu faço? Qual o telefone do SAMU? Qual o telefone do SAMU? E do bombeiro? Quando eu ligo para cada um deles? Exatamente. Quando eu preciso de um resgate, a pessoa tomou um choque e está pendurada lá na lona a 10 metros de altura. Se você ligar para o SAMU não vai adiantar nada. Né? Agora a pessoa caiu e está aqui no chão, você não precisa ligar para o bombeiro, você pode ligar para o SAMU. Né? Isso é um pouco de consciência também, porque as unidades que a gente tem, malemar atende o que precisa atender. Né? Você imagina se você ainda... E não liga para os dois, né? Que é muito comum, que aí chega o bombeiro, chega o SAMU, e o outro cara que está acidentado lá na rodovia está sem a unidade porque você chamou duas. Aí, vocês vão atender? Tchau, obrigado. O cara tem que ir para lá. Tá? Essa foto tem uma curiosidade. Essa foto sou eu, mas essa foto é uma mentira. Olha só. Na minha mão esquerda ali tem um cabo de vassoura e o Fausto da Corpo Mágico, e eu estava segurando o cabo de vassoura assim. Eu jamais fiz arame na minha vida. E aí na edição eles tiraram o Fausto e o cabo de vassoura e essa foto foi pro livro. Então só para vocês saberem que é uma mentira, tá? Fake news. Olha eu sem negocinho. Tomei choque de novo. Paliativo isso aí, meu. Se fosse aqui para deixar uma lição ligada. E aqui, ó, eu trouxe agora, né, pra gente encerrar mesmo e indo pros finalmente, a questão da cultura de segurança, que permeia tudo isso que a gente falou, tá? Então a mudança de comportamento, ela tem que acontecer de forma profunda. Não é simplesmente agora, né? Então, às vezes eu falo pro pessoal, você está no curso, e aí você está lá trabalhando com segurança e tal, não sei o quê. Você saiu, você já esqueceu tudo, né? Você para de usar. Você está na conferência, né? Aquilo está latente na sua cabeça, você está discutindo segurança, está falando vários temas sobre aquilo e tal, e aí você fica, pô, é verdade e tal. No outro dia você volta para o seu trabalho, pronto, esqueceu tudo. Até a próxima conferência, o próximo curso. Ela demanda tempo, e quanto antes começar, melhor. E aí eu trouxe essa foto, aí não é a primeira vez que a minha filha vai no teatro, mas é a primeira vez que eu levei ela no Urdimento. E aí, para minha felicidade, eu falei, olha lá, filha, né, a apresentação e tal, mas ela queria ficar mexendo no motor, né, vendo, subindo e descendo o cabo ali. E tem que começar de cedo, né? Quando eu subi com ela, eu já fui falando, ó, você está vendo que aqui é escuro? Aqui é uma área técnica, onde o papai trabalha. Então lá embaixo é onde ficam os artistas, os técnicos ficam aqui. A gente não pode subir descalço, a gente tem que tomar cuidado com onde a gente anda, para não bater a cabeça, para isso. Tá. Aí ela foi chegar perto do motor, eu falei, ó, o motor a gente nunca opera perto dele. A gente está sempre longe, é uma máquina em movimento. Então você quer apertar o botão? Quero. Apertou o botão, longe. Aí viu lá o rolete rodando para cima, para baixo. Então isso está começando de muito cedo. E eu tenho um exemplo muito bom disso de um circo itinerante lá do Nordeste, que a gente foi dar um curso na lona deles. E quando eu fui embora, eu tive que fazer vários apontamentos sobre a lona, porque tem uma coisa que é o que o Marco falou ontem, né, que a gente tem que falar, porque senão a gente incorre na tal da complacência. Né? Eu ficava pensando muito isso, falar, pô, mas se eu falar o cara não vai gostar. Só que aí é muito pior eu não falar e eu voltar para Campinas e ver circo em Fortaleza, artista cai porque cabo arrebenta. Eu falo, caramba, velho, se eu tivesse falado, então desse mal eu não vou sofrer. Eu prefiro que o cara não goste do que eu falo. E aí, com muito respeito, eu fui lá, fiz uns apontamentos. O dono do circo não gostou muito, mas o filho dele adorou. E o filho dele já tem um filho de 7 anos. O filho dele vira e mexe e me manda mensagem. Cara, sobrou uma grana aqui, eu quero trocar agora o giro da faixa. Qual que você indica? Ou seja, de geração para geração. O pai, aquela história do cinto de segurança que o Marco falou ontem, o pai viveu outra cultura, né? Viveu outras situações. O filho já está percebendo a importância. Se o filho desse filho, que é o neto do dono do circo, crescer nesse mundo, você concorda que a próxima geração vai ser ainda melhor? E a próxima ainda melhor? E é por isso que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite.
Às vezes a gente dá curso e o pessoal fala, meu Deus, eu vou ter que voltar e mudar tudo amanhã. Não. Você vai elencar o que é o mais importante, o mais urgente, e vai trabalhar para mudar aquilo. E depois vai fazer uma lista de prioridades. Mas o importante é que demanda tempo e quanto antes começar, melhor. Não adianta a gente ficar prorrogando, é difícil, nossa, tudo bem. Né? Eu lembro o Leandro fez curso com a gente também, e aí eu falei para ele, mas como é que você faz quando a pessoa fica presa, né? Porque era ponto móvel, mas preso direto no mosquetão. Ele, então o pessoal ficou preso, então a gente junta duas pessoas, puxa na mão, tira o mosquetão e desce ela na mão. Eu falei, beleza, mas tem que tentar melhorar, né? Vamos pôr um descensor, não precisa ser um rig, né? Um descensor de R$2.000. Pode ser um freio 8? Pode. Né? Tem desvantagens? Tem, mas dá para usar? Dá. Não, freio 8 você compra por R$40. Né? Então você vai trabalhando, agora eu pus o freio 8. A Malu faz quanto tempo lá? Agora comprou os lores, descensor, vai pôr no ponto móvel. A pessoa ficou presa, vai lá. Né? Então você tem que mirar aonde você quer chegar e batalhar para isso. Pode demorar? Pode, mas o importante é não parar. Qual que é a vantagem de uma cultura de segurança para o circo? Melhora ou mantém, né? E aí eu deixei isso em aberto, porque algumas pessoas em algumas regiões relatam que a imagem do circo em relação à segurança não é boa. Tipo, quando a gente chega para trabalhar, o pessoal já fala, toma cuidado com esse pessoal. Em outros lugares não. Então eu deixei em aberto se vai ser a melhoria ou a manutenção da imagem positiva do circo. Né? A gente precisa disso, que a pessoa enxergue o circo como algo realmente profissional. E eu não estou dizendo que ele não é enxergado dessa forma, mas algumas pessoas podem não enxergar. E aí cabe a quem tentar promover essa mudança? A gente mesmo. Né? Eu não vou chegar para montar num lugar de camiseta regata, chinelo, né, e bermuda e falar, vou subir ali agora. Não. Né? Além de ser inseguro, você está passando uma imagem ruim. Tá? E isso vai gerar maior valorização, muito possivelmente. Um estudo de caso meu mostra que é verdade, que gera maior valorização. Né? As pessoas às vezes falam, mas eu tenho um orçamento de tanto. Eu até falo, deixa eu ver o que eu consigo melhorar. Consigo chegar até aqui. Não, mas o outro ainda está mais barato e tal. Então, mas o outro te entrega isso. Isso. Então você está mudando essa imagem, mostrando o profissionalismo. O seu cliente não tem a obrigação de entender. Né? Às vezes ele fala, mas qual que é a diferença de montar desse jeito ou desse jeito? Você vai lá, tem que explicar, né, para uma pessoa que não sabe nem o que é um mosquetão. Mas ele tem que entender por que ele vai contratar esse técnico ou aquele técnico. Por que ele vai contratar essa empresa ou aquela empresa. E vai continuar tendo mercado para todo mundo. Tá? E longevidade da carreira. Para todo mundo, né? Não só para o artista, para o técnico também, dependendo da montagem. Quem monta faz, sei lá, aquecimento, alongamento, uma preparação corporal ou não? Isso é a longevidade da carreira. Por exemplo, eu não fico mais acessado muito tempo, até nem precisa dizer que isso é muito tempo, sem o tal do assento conforto, que é uma banquetinha que você senta lá para não ficar com a perna no cinto. Porque antigamente a gente só estava preocupado com a tal da síndrome da suspensão inerte, que não vem ao caso ter aqui, mas a pessoa fica pendurada lá. Agora já tem vários estudos mostrando que a médio e longo prazo, alpinistas com mais de 40 anos também têm problema de circulação. O cara nunca passou por uma síndrome da suspensão inerte, mas ele trabalha acessado faz 10, 12 anos, 20 anos, e ele também tem problema de circulação. Aí eu falei, opa, eu tenho 40 anos, então antes tarde do que nunca, deixa eu começar a usar. E comecei a usar. O Matheus comprou também, está usando. Então, longevidade da carreira para todo mundo. E se a gente vive disso e trabalha com o corpo, concorda que é fundamental ter essa longevidade e esse cuidado, né? Porque senão a gente vai perder o emprego, né? Vai ficar impossibilitado de trabalhar. Tomei choque de novo. E aqui, ó, eu vou trazer aqui um modelo, se vocês quiserem dar uma olhada, né? É um modelo transteórico do Prochaska e do Di Clemente, que são dois psicólogos, que falam sobre a mudança de comportamento.
Depois que esse é um slide relativamente recente, depois que eu e o Marco conversamos lá na rede Circo do Mundo, no festival que teve, disso de, a gente volta lá naquele lugar para dar curso, e a mesma corda que a gente falou, cara, isso aqui tem que trocar, tá lá, sendo usada, né? É a tal da mudança de comportamento. E eles falam de algumas etapas. Eles falam que é difícil, mas porém é possível. E a primeira etapa é a pré-contemplação. Essa é a pior. Se a gente estiver nessa etapa, é um grande problema, porque é quando a gente não identifica o problema. Tá tudo bem, né? Eu vou pegar aqui, o cabo de aço estourou, deixa eu dar um nó direito aqui no cabo de aço, pronto, pode usar, tá tudo bem. Ele não enxerga problema nenhum, tá tudo maravilhoso, mas você não acha que tem nada para melhorar? Não, tá ótimo. Aí eu entro na fase de contemplação, eu começo a analisar prós e contras, né? Então eu começo a repensar, e aí isso traz aquela questão lá do início, sejam críticos, né? Eu sempre, quando vou falar para alguém, falo, sejam críticos. A maior decepção que eu posso ter com alguém que fez alguma formação com a gente é alguém perguntar, mas por que você faz desse jeito? Porque o Diego falou. Então você não aprendeu nada. Era para você falar, não, eu faço assim, porque tem uma norma, NBR 16325, que fala sobre isso. E aí ela é aplicável no circo. Então eu preferi usar a norma para estar respaldado. Legal. Você não precisa nem falar onde você aprendeu. O importante é que você tenha aprendido. E para isso a gente tem que perguntar, né? E não engolir tudo que chega para a gente. Por que é assim? Será que é assim mesmo? Não sei não. Me explica melhor. Me dá um argumento melhor. Por que você faz desse jeito e não do outro jeito? E é função de quem está passando informação ter esses argumentos, ter maneiras de mostrar para a pessoa o porquê do que ele está falando. Tá? Depois eu passo para a fase de preparação, que é um planejamento de pequenas ações. Então eu identifiquei ali alguma coisa que precisa ser alterada e eu começo a planejar. Eu preciso comprar esse equipamento para mudar aquele sistema ali. Quanto custa? Como é que eu vou comprar? Está dentro das minhas possibilidades? Ou eu vou tentar um recurso? Enfim. Aí eu venho para a ação, que é a implementação da mudança. E depois da ação eu posso ter as recaídas. Então vou falar agora de procedimento, dar um exemplo de procedimento. A pessoa sempre subia sem cinto. Aí, por alguma razão, ela começou a analisar os prós e contras de subir sem EPI. E ela falou, não, eu vou comprar o EPI. Ela vai lá, compra o EPI e começa a usar o EPI. Beleza. Fez a preparação, fez a ação e implementou a mudança. Aí na hora do espetáculo, baixou o moitão aqui, o artista vai lá, tira a lira e faz o quê? Solta o moitão e sai, com a lira carregando feliz. O mosquetão sobe, o moitão desce, você olha e fala, cacete, e agora? E agora você teria que vestir o seu cinto, se você estiver sem ele, subir na estrutura, mas você fala, não, vai demorar muito, o espetáculo não pode parar. E aí nesse momento você tem uma recaída. Você vai lá, trepa no box trans, na estrutura, agarra o mosquetão lá, puxa ele para baixo, fala, segura aí, e desce lá. Nesse momento você se expôs a um risco que você já tinha entendido que era muito mais contra do que positivo, na análise de prós e contras. E aí nessa recaída é que a gente precisa ter essa questão coletiva. Você nunca não deveria estar trabalhando sozinho. Você está, não, eu vou lá, não. Peraí. Vamos pôr o cinto. Não, cara, vamos pôr o cinto, sei lá. Põe alguém lá em cena, pede para enrolar, faz algum número, alguma coisa, a gente vai subir o cinto e tal. Porque são nessas horas que acontece o problema. Você está preocupado, você está com foco em outro lugar, em ser rápido, em descer, né, e sem um equipamento de segurança. E aí eu tenho essa manutenção, que é a efetivação. Né? Então isso é o que demora tempo, né, que é o que o Marco falou. Hoje é exatamente esse exemplo, né? Antigamente não tinha cinto de segurança. Aí depois vem aquele assim, só no abdômen aqui. Hoje, todo mundo entra no carro, né, a nova geração mais nova, e já coloca o cinto. A próxima geração vai ser ainda melhor, né, porque as coisas vão fazendo parte, sendo incorporadas na cultura das pessoas. Isso é cultural, né? E é disso que a gente precisa. Então a gente precisa entender também que não vai... Olha, eu estou pedindo... Caramba! Não é possível. A gente precisa entender também que não é só no ambiente de trabalho.
Às vezes eu vejo, né, em montagem e tal, o cara tá lá, ele é super seguro, ele trabalha bem e tal. Aí acabou, ele tira o cinto, joga no porta-mala do carro, abre uma Heineken, vai dirigindo para casa tomando uma Heineken sem cinto de segurança. Esse cara não entendeu o que é cultura de segurança. Porque ele não está só se pondo em risco fazendo dirigindo, bebendo, sem cinto, ele está pondo em risco outras pessoas. Então a cultura de segurança é quando você adota isso para a sua vida. Né? Segurança em todo lugar. Você começa a analisar os riscos em todos os lugares e tentar aprimorar isso. Né? Eu demorei um pouco para entender que, na verdade, o que eu gosto de fazer é controlar riscos. Né? Eu espeleologia, mapeando abismo, aí depois eu fui mergulhar, aí eu falei, mas mergulhar não é, eu quero mergulhar profundo, aí eu fui fazer o curso de mergulho profundo, aí eu fui não sei o que, aí hoje eu estou vendo, tipo, o que eu gosto é de ver qual é o risco, como é que eu controlo esse risco. E a gente precisa ter esse exercício diariamente, por mais que a gente tenha um documento, que a gente vai lá e faz uma análise de risco e tal, beleza, mas a análise de risco ela é constante, porque as situações são mutáveis. E aí vulnerabilidades que você antes não tinha enxergado, você pode enxergar às vezes na hora da operação. E aí você precisa tomar uma decisão, se você muda aquilo, se você faz uma ação temporária, tá? E aí para finalizar eu vou deixar duas perguntas. Agora lembrei antes de pôr a mão. Vou deixar duas perguntas para vocês, que vocês não precisam responder, mas para vocês refletirem. O que você tem feito pela cultura de segurança do circo? Porque se cada um que está aqui fizer um pouquinho, cara, vai ser uma diferença gigantesca. E em qual fase você está? Em qual dessas fases aqui, ó? Obrigado. Tem uma plaquinha aqui escrito risco de choque. Agora. Fazendo alguma coisa. Né? Ó, o Matheus aqui, ó, já fez alguma coisa pela segurança. Então, em qual dessas fases aqui, ó, você acha que você se encontra? É algo que a gente precisa repensar exatamente para isso, para não sair daqui e continuar reproduzindo o que a gente sempre fez. Porque por mais que você já tenha melhorado, é óbvio, né? Gaiola não tá aí. Mas eu falei, vou pôr uma foto de vocês lá no site, mando uma foto de vocês pendurados, assim, sabe? Aí ele me mandou uma zoando, sei lá quantos anos atrás, ele sem capacete, de bermuda, trepado no negócio lá com a mão, assim, fazendo uma instalação. Aí eu falei, cara, mas todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso. Você olha lá para 10, 15 anos atrás e fala, que bom que eu não morri e ainda estou vivo. Só que você sempre tem algo para melhorar. Né? Então não dá para falar, não, agora eu cheguei no auge. O auge não existe. Você está sempre melhorando, você está sempre correndo atrás. E aí agora eu vou parafrasear a Malu aqui, lá do Casulo, que toda vez que eu vou lá ela fala, gente, segurança no circo é um poço sem fundo, né? E é mesmo. Quanto mais você cavar, mais vai ter coisa, porque a gente ainda vive na era da informação. Enquanto eu estou falando isso aqui, pelo mundo, né, nas escolas de circo, nos grupos de pesquisa, a galera está criando novas coisas, novos equipamentos, novas técnicas, novos sistemas. E, não para, não para. Olha aí, Simone falou que ela chegou depois do Gaiola, né? O Gaiola parou de trabalhar com montagem do Tom e a Simone entrou no lugar dele. E ela já não passou por essa situação. Por quê? Porque ela aprendeu com o Gaiola a maneira mais segura de fazer essa montagem. Então percebe, já houve essa mudança. O próximo vai aprender com a Simone e vai também já entrar nesse ritmo mais seguro. Beleza? Acho que acabei. Falei muito, né? É isso. Obrigado, gente. Vou abrir se alguém tem alguma pergunta, colocação, dúvida. Aproveitando, assim, eu sei que não era o objetivo de responder a pergunta em si, né, mas eu senti nesse dever também de responder. O microfone, por causa da gravação. Qualquer pessoa fazendo a pergunta. Dessa aqui, ó, que eu acho que ele não vai chegar aí. Só uma colocação, né? Oi gente, bom dia, sou Josenberg lá da Paraíba e aí aproveitando, né, eu lembrei, né, de responder.
Eu também sou produtor cultural, né, e fui da gestão pública, saí recentemente porque não suportei mais, e aí preferi voltar para o circo. E aí, enfim, sou com PNAB e tal. E aí eu assessorei e escrevi um projeto para um circo itinerante. E aí lá na planilha, propositalmente, eu coloquei lá aquisição de colchões de segurança, né? E aí a pessoa do circo perguntou, Berg, mas pra que isso aqui? Eu disse, não, você tem que comprar. Aí eu dei o Miguel, né? O projeto lá, o edital disse que é obrigatório, né? E na verdade, de certa forma, era obrigatório, né? Medidas de acessibilidade e segurança, estava ali incluso, e eu coloquei. E aí no momento dela gastar o dinheiro e tal, ela, Berg, eu não sei o que fazer agora, tem que comprar o colchão, como é que eu faço? Eu tenho que comprar, faço os orçamentos e tal. Ela comprou o colchão e aí, depois de que o projeto foi contemplado, já finalizou tudo, eu fui assistir o espetáculo. Quando eu cheguei no tecido, estava lá o colchão embaixo, na lira. Ou seja, eu consegui, sem necessariamente falar para ela, induzir que ela tivesse essa preocupação com a segurança, né? Porque naturalmente os circos itinerantes tradicionais, a grande maioria, quase 100% quase, não usa nada, é o risco mesmo, né? O perigo. E aí hoje eu já consegui mudar esse conceito dela. Não, ela tudo agora eu vou fazer. Vou colocar um cinto, vou colocar um colchão. Então eu acho que esse movimento de a gente pensar em estratégia de como chegar na informação, eu acho também importante, né? Às vezes realmente você relatar com o dono do circo aí, isso aqui eu acho que deveria ser feito da forma, você vai criar uma briga ali, um atrito que às vezes é difícil você mensurar isso, né? Eu às vezes fico muito ali, como é que eu vou falar para a pessoa que aquilo ali está minimamente errado, né? Aí eu tento criar a estratégia. Então essa foi uma estratégia que eu achei, né? Então eu acho que talvez de repente a gente pensar nessa perspectiva seria interessante também. Boa, boa. Alguém mais? Eu queria fazer um apontamento só. A questão técnica que você comentou, que é muito importante, né? Microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Parabéns pela iniciativa, muito legal ter essa preocupação, né? Porque realmente tem muita gente que faz a coisa maluca, como você falou bem, participa de um curso de circense, né, e tal. Eu tenho, é ruim falar da gente, mas esse ano eu faço 35 anos de atividade de circo, né? Ainda estou em atividade fazendo acrobacias e tudo. Aí quando você falou da parte técnica, né, e até juntando com o que o Marco falou sobre a questão da gente subestimar, né, vou falar essa palavra, quando a gente tem um determinado nível de habilidade, né, um grau de excelência, o virtuoso, o escambau, né, e quer se amostrar, né, lá no exílio, ela mostradinha, né, e a pessoa é exibida, né, a pessoa muito soberba, e aí tem razão. E aí, essa questão, dentro do treinamento esportivo, a gente fala assim, quanto o sujeito mais treinado, menos treinável, né, então tem essa questão aí, fisiológica, afins e tal. No que diz respeito à parte técnica, né? Então, a gente quando tem um nível de experiência, né? A gente passa daquelas fases, vai chegando num ponto. Hoje eu falar isso aqui, eu posso fazer uma prancha de um braço aqui. Se eu treinar, eu faço. Mas não vou fazer porque meu ombro não vai aguentar daqui 1, 2, 3 anos. Eu vou acabar minha carreira, quer dizer, eu já estou indo, né? Terceira idade. Mas assim, eu não preciso antecipar, né, o negócio. Então, quando a gente fala assim dessa questão, a gente precisa ver também a questão realmente do que engloba tudo. Aí quando você trouxe a questão técnica, o artista ele pode falhar enquanto falta de preparação física, está acostumado a fazer 1, 2 espetáculos esporádicos, né, uma vez, 2 por semana, aí ele passa a trabalhar pega um contrato aí, vai para fora, todo dia. Chega no final de semana, o cara se apresenta 3, 4, 5 vezes. Tem que estar preparado. Então, mas não é técnica a falha é de preparação física. Agora, se ele tem uma falha técnica realmente, que pode acontecer, fazendo um exercício de alta dificuldade, ainda não está firme, e ele quer colocar lá na rotina dele do número. Eu preciso ganhar mais, não sei. Né? Então, acho que eu queria pontuar essas duas questões, que a gente tem vários elementos humanos que podem entrar, né? Que é essa falta de preparo, não se respeitar. Tem gente que não se respeita, está machucando, está indo. Tá, daqui a pouco a mão arrebenta, escapa, esquece de colocar o breu. São essas coisas que você falou de protocolos, né?
E reforçando que a gente tem que ter essa visão da experiência, porque subestimar realmente vai... Não vejo pessoas de idade no circo incorrendo erros crassos assim. Muito raro, né? Então, quando deu um exemplo de mim, mas tem muitos outros artistas que têm idade, né, que fazem... O Fernandinho é um deles. Eric Stopel é uma da pessoa que se cuida e vai-se embora. Né? Então, acho que a gente tem que colocar esses elementos, cultura de segurança no circo, falou do colchão, falou desses protocolos, né? E da questão física do artista. Agora, na formação que nós temos no Brasil, a gente deve prever tanto esse trabalho que você vem fazendo no curso diretamente, como dentro da grade curricular de qualquer um, né? E também a questão toda voltada a esse conhecimento sobre longevidade, no caso da preparação física, e levar isso adiante. Então, obrigado pelo momento de poder compartilhar. Acho que é bem por aí mesmo, né? E aí eu vou até falar do livro da Balu, né? Que é uma contribuição para isso também, o livro que ela traduziu, que a Maia fez a revisão técnica, né? Que trata disso, né? É isso, a gente não consegue abarcar todos os assuntos. Segurança está em ajudas manuais, né? Vou ajudar o meu aluno, como é que eu faço uma ajuda manual para eu não me machucar e garantir a segurança dele? Então, segurança é um mundo, é um poço sem fundo realmente. A gente olha para uma faceta dela, né? E que bom que tem outras pessoas olhando para as outras, porque realmente é algo muito grande. Fala, Marquinhos. Vamos lá. Acho que a fala do Diego, além dela ser clara, mas ela é provocativa como a que eu fiz ontem, né? E acho que todo mundo olha, vê isso e fala, pô, eu já passei por quase todas essas situações. E não é feio falar. Feio é continuar passando. Enfim, eu queria fazer alguns apontamentos. A grande maioria de vocês ou faz, ou conhece alguém, ou tem capacidade de incitar quem escreve edital. Edital para festival, edital para qualquer coisa. A gente vem há mais de uma década insistindo. Todos os editais precisam ter explicitamente que na proposta o grupo artístico ou o curso, o que for, tem que explicitar o que ele vai se preocupar com segurança. Mas a gente vê ainda no Brasil a minoria dos editais explicitando. Eles perguntam tudo, do figurino, da música, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Mas poucas vezes falam, ok, o que você vai fazer para garantir a segurança do público e do seu espetáculo? Então, quem puder, coloque nos seus editais 2 linhas, porque daqui 20 anos as pessoas vão automaticamente pôr na ficha técnica do espetáculo quem são os riggers, como eles são, o que foi feito para planejar e não ter problema. A gente põe de tudo, até a cor da luz, mas não põe a segurança. Então, isso é trabalho. Acho que o Rob falou muito bem. Se tem uma coisa que a gente descobriu nesse tempo a segurança começa em você. A gente gosta de pensar que a segurança começa no equipamento, numa coisa externa. A segurança começa na gente. E nós somos, em primeiro lugar, antes de tudo, um corpo. Se você não cuidar do seu corpo e não cuidar do corpo de quem está do lado, esquece, galera. Então não dá para trabalhar, desculpa falar, mas enfim, é assim. A gente fez estudos com várias escolas de circo no mundo. A maioria delas, todo mundo fuma maconha, todo mundo bebe cachaça, e vai treinar, e bebe depois, e faz show, e bebe depois. Eu não tenho nada contra os hábitos de cada um, a liberdade de cada um. Mas não dá para associar boa performance com tudo isso. Desculpa, mas não dá. E a galera continua fazendo. Eu canso de ver a galera treinando, sair do fumo e volta a treinar. Ou sai na balada até as 3 da manhã no dia anterior, no dia seguinte vai dar aula. E a aula que tem alguém exposto. 1 segundo de atraso no seu reflexo da lonja, alguém foi para o chão. Então isso é característico e a gente precisa mudar. E não é do Brasil. Muita gente fala, Brasil é essa bagunça. Não, é no mundo inteiro. Em alguns países muito pior do que a gente. Imagina. 33% dos alunos da Escola de Montreal de Circo afirmaram que consomem maconha semanalmente. 33, 1/3. E eles treinam todos os dias, ou seja, eles treinam sob o efeito. O efeito da maconha, 72 horas depois você ainda tem efeito.
24 horas tem muito efeito. Deve ser um analgésico, né? Doeu um pouco. Não sei para que é, mas que está errado tá. Se você treina 6 horas por dia e toma toda hora, o analgésico tomado toda hora é péssimo, porque ele esconde os seus problemas. Tem gente que toma anti-inflamatório e analgésico como se fosse café com leite. Não pode. Aquela lesão que era para ser identificada passa a ser crônica. Então, atentos, desculpa, Diego, estou falando demais, né? Outra coisa que o Diego falou que é muito importante, a gente sabe disso. A maior parte dos acidentes não são os grandes, são os pequenininhos. Todo dia você tem uma batida que você fala, machuquei. E a maior parte das consequências dos acidentes são as microlesões. Todos os dias tem um pequeno acidente e uma pequena lesão. Quando isso passa a ser banalizado, ele vai virar crônico. O acidente vai se repetir todo dia e a lesão nunca mais vai ser tratada. Quem tem problema de ombro, se não tratar, daqui a 5 anos esse problema vai conviver com você pro resto da sua existência. Então, se vocês querem ser, como o Robin disse, sustentáveis corporalmente, cuida do seu ombro, meu. Não deixa o seu ombro esperando. Mês que vem eu dou uma olhada. Não dá, né? E a última coisa que é muito comum estudar aqui, sobretudo, né? É burocrático trabalhar com montagem? Tem que apresentar 200 documentos, sim. Mas não pense que a burocracia só está no mundo de vocês. A burocracia está em tudo. Para abrir uma empresa, fechar uma empresa, para mandar um edital, a galera que faz é uma coisa bizonha. Eu faço pesquisa. Eu demorei, agora, semana passada a gente começou um estudo com idosos. 9 meses para aprovar um projeto de pesquisa. Ele voltou para o comitê de ética 4 vezes. 9 meses. Sabe qual é o teste que a gente vai fazer com os idosos? Sentar numa cadeira, levantar, andar 3 metros, virar, voltar e sentar. 9 meses para justificar que aquilo não ia incorrer na morte, no acidente com ninguém. Portanto, não pense que de vocês é muito zoado, não. Tem protocolos que são muito mais difíceis para a gente provar para as pessoas que o que você vai fazer não vai prejudicar ninguém. O negócio é ver com quem sabe fazer, aprender o protocolo e seguir. Faz 25 anos que eu faço isso e eu ainda estou aprendendo. Então, bora lá. Parabéns, obrigado. Marcos, a gente devia pegar o exemplo bom dos Estados Unidos, que lá, vou falar da ginástica, né? Nos Estados Unidos, você não dá aula de ginástica de acrobacia se você não fizer o curso da federação, o curso de segurança. É que lá não tem faculdade, né? Você só pode dar aula no curso da federação. Acho pior. Na verdade, o exemplo deles eu acho que é bem pior que não, mas o que acontece na faculdade de educação física, o pessoal não dá aula de segurança. Não estudei educação física nos Estados Unidos. Não tem. Eles não fazem faculdade. Você pode ser personal com 6 meses lá, faz um cursinho e tal. Mas eu estou comentando dessa questão da segurança, porque a ginástica ela não apresenta esse nível de acidentes, a frequência de acidentes que acontece no nosso circo. Você tem razão. Entendeu? Por isso que eu estou comentando, porque não tem. Segurança. Eles têm que ter os cursos básicos da federação. Se você não fizer, você não dá aula. Lá não dá aula. Pessoal, a gente tem o Matheus, a Mai, e aí o Daniel, e aí a gente encerra, tá bom? Porque aí a gente tem que Tem mais alguém? Então vamos no Hotel Daniel. Bom dia a todos. É muito bacana tá com aqui massa, né? Muito massa, tanta gente, dá vontade de falar e teve toda hora, né? Não basta o que a gente ficou falando bastante, acho que já foi bastante. Mas tinha alguns pontos aqui, na verdade não são perguntas, é que você tem uma pedagogia, uma clareza no explicar que é até gostoso e incita a gente pensar. E já aconteceu algumas coisas, eu sou, igual eu comentei ontem, eu sou um dos maiores indicadores do curso do Diego, e você fez um apontamento que eu acho que vale reforçar, que quando alguém fala, por que fez isso? Porque fulano me falou que é assim, e aí a gente não para para pensar. Teve uma situação que a pessoa fala, o Diego falou, duvido que o Diego falou isso. Eu nunca fiz o curso do Diego, mas eu duvido que ele falou isso, não faz sentido. Parou para pensar no que você está falando? Então, é o pensar, usar o exercício de pensar, entender o porquê que a gente está fazendo aquilo, eu queria reforçar isso. E a outra questão é o quanto, eu vi muita gente preocupada ontem com o meu equipamento. Eu reforço que é melhor a gente estar com uma faixinha e um mosquetão e um arnés de escalada do que sem nada. Vamos pensar isso, a segurança começa aos pouquinhos. Então eu queria reforçar só isso,
que é o que você mostrou, e a gente já fez muito e vai continuar fazendo muitos erros. Tá? Eu só queria reforçar isso e vamos pensar a segurança. Era só isso, era só uma. A Mari e o Daniel. Olá, bom dia. Sou a Mai, faço parte do Circo Experimental Negro. E aí, como pesquisadora e artista, queria só fazer uma contribuição, que ontem eu não consegui, infelizmente, ficar na fala do professor Bortoleto até o final, né? Mas aí eu vi uma questão que eu gostaria de trazer para a gente pensar, que era a questão de que quanto mais experiência, mais suscetível ao risco. E aí eu compreendo que a gente vai evoluindo no nosso fazer artístico, e vai tentando alcançar coisas mais arriscadas ou de maior destreza. Mas, no geral, a gente precisa atentar que muitas vezes, quando a gente vai tentar desenvolver essas coisas de maior destreza, a gente costuma lançar mão de maiores estruturas de segurança e foca com maior atenção para fazer aquele desenvolvimento artístico ou técnico. Mas, por grande parte das vezes, parte das vezes, a gente acaba se machucando para fazer algo mais simples, porque a gente demanda menos atenção para fazer aquilo. Então a gente salta triplo mortal, na hora de descer da cama elástica, a gente tropeça e torce o pé. E aí então a gente precisa estar atento a isso e levar em consideração o que foi dito, mas entender que isso puxa vários viés assim, de interpretação que vai fazer a gente pensar diferente. Outra coisa também da frase é que quanto mais experiência, mais suscetível ao risco, é que a experiência faz a gente não se arriscar mais tanto. Então a gente viu aqui na prática que ele tomou alguns choques até chegar um momento que quando ele ia botar a mão, ele, opa, ganhou a experiência. Já sei que botar a mão aqui já vai me dar choque, então não vou botar a mão mais. Então, ao longo do tempo, quanto mais informação e mais experiência, menos a gente se expõe ao risco. Antes de fazer fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, com especialização em coluna. Antes de fazer o curso de fisioterapia, eu me expunha a mais risco. Hoje eu já me expunho a menos risco porque eu tenho mais conhecimento e mais experiência. Então, da importância da gente estar aqui hoje discutindo, falando sobre segurança e também entendendo todos esses viés que compõem a segurança mesmo no circo, para a gente ter a experiência e não se arriscar, não se colocar em risco e tornar a nossa prática mais segura. E levar em consideração que hoje a gente está aqui numa conferência de montadores e riggers de circo, mas, em sua grande parte, esses montadores e riggers de circo são também artistas ou são também professores. Então a gente faz tudo. Então é importante também, quando a gente vai pensar no material, assim como o colega agora acabou de falar, né? O material de circo, o que é que a gente precisa ter, por vezes a gente não tem uma cadeirinha, né, para ficar lá sem, mas como é que eu faço para evitar esse risco? Eu posso apoiar minha perna numa fita anel, enfim, tudo é possível para que a gente não se exponha ao risco mesmo sem ter tanta capacidade financeira. E também a gente fazer as escolhas dos materiais adequados para que a gente não se quebre para montar e depois não fazer a apresentação. A gente tem uma estrutura hiperdimensionada onde a gente vai gastar muita energia para montar a estrutura e depois vai se arriscar fazendo uma apresentação que está exausto. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração para poder ter uma prática segura. Obrigada. Vou fazer só. A Mai me fez lembrar de uma coisa que eu tinha falado e esqueci de complementar. Isso de que às vezes o artista vai montar e depois vai apresentar, né? Até dei o exemplo da Simone. E aí eu recebi uma pergunta, uma vez, da Leonora, que fez o curso com a gente. E ela falou, pô, Di, mas não é mais fácil? O tecido já está lá, eu subo pelo tecido, e aí eu me clipo lá, desmonto, puxo o tecido. Aí eu falei, então, mas é que você tem que conseguir separar, é difícil. Mas a Leonora artista, da Leonora montadora. Por quê? A queda na apresentação de tecido, ela é algo inerente. Você tem um colchão de proteção ali, mas você pode cair, né? É algo que pode acontecer. Agora, quando você está fazendo um acesso para fazer a montagem, não. Né? Então você tem que separar, são duas funções diferentes, ocupadas pela mesma pessoa, né? Desenvolvidas pela mesma pessoa, e a gente precisa entender que são protocolos diferentes, e ela tem que se colocar no lugar. Agora eu sou artista, agora eu sou montador. Isso é importante também e é difícil de fazer. Bom dia, gente. Queria trazer uma contribuição, pegando um pouco o gancho do Bortoleto,
falando da questão de incluir nos editais e nas políticas públicas itens sobre segurança. Eu enfrento muito de colegas meus, artistas, que também produzem, me chamarem para fazer uma montagem, uma criação, construir um aparelho, e eu pego o orçamento do projeto e não tem nenhum centavo para segurança, para compra de equipamentos, para absolutamente nada. Tem lá figurino, cenografia, iluminação, e não tem nada sobre equipamento de circo, e é um espetáculo de circo. Então, assim, eu acho que essa coisa que foi levantada hoje sobre a cultura da segurança, a gente tem que trazer para o nosso trabalho, e uma forma da gente ampliar isso é conversar com nossos colegas que são artistas, que estão ali escrevendo o seu projeto, de incluir, porque às vezes no edital não está escrito, mas você pode no seu projeto ter a liberdade de colocar itens de segurança, e você tem como justificar isso. Isso é a coisa mais simples, porque é inerente ao fazer sem o risco. Então, assim, já tá ali justificado. Então, acho que também a gente pode contribuir, mudando essa cultura da segurança entre nós, assim, sabe, de incluir o nosso fazer dentro dos orçamentos, dos projetos. É uma forma de estar mudando essa cultura para aumentar a segurança. Obrigado. Boa. E talvez esse caminho contrário, né, seja até mais eficiente. O pessoal começa a ver que, caramba, tá chegando vários editais contemplando pedidos de verba para a segurança, né? Tem um item ali falando sobre a segurança. Então talvez a gente no próximo edital que for lançar tenha que exigir um item de segurança. Já que está todo mundo colocando, talvez a gente tenha que colocar. Então às vezes o caminho contrário funciona. Pessoal, obrigado. A gente já avançou bastante. Então agora, 10h30, já começa. Vou dar o aviso, tá? Só para acelerar.